Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa aquele joinha que ajuda bastante. Se você não esquece, se você gosta de conteúdo assim, toda semana tem vídeo novo, então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Travis nasceu em Missouri em 21 de outubro de 1995, no complexo de Mike e Connie Brown Case, que atualmente é denominado como Santuário dos Chimpanzés. Sandra e Jeremy Harrod compraram Travis por $50 mil, quando ele ainda tinha 3 dias de idade. Sandra e Jeremy moravam em Stamford, em Connecticut. Eles tinham uma filha. Travis cresceu em meio às pessoas, então ele foi socializado com humanos desde o nascimento. Um vizinho disse que ele costumava brincar de luta com Travis. Ele acrescentou ainda que o animal sempre sabia quando parar e prestava muita atenção no seu dono. Travis podia abrir as portas com as chaves, vestir-se sozinho, regar as plantas, alimentar os cavalos, comer à mesa junto com o resto da família, beber vinho, e ele gostava tanto de sorvete que aprendeu o horário dos caminhões de sorvete que passavam. Ele se conectava ao computador para ver fotos, assistia televisão usando um controle remoto e escovava os dentes. Ele gostava também de assistir beisebol. E ele também já tinha dirigido um carro por várias ocasiões. Na época, Sandra e Jeremy eles tinham uma empresa de reboque e o Travis sempre acompanhava eles para todo canto, sempre se mostrando muito carismático. E Travis ainda participou de alguns comerciais de televisão. Em 1996 houve um incidente com o Travis que ele mordeu a mão de uma mulher e começou a puxar ela para dentro do carro, só que ela conseguiu se soltar. 2 anos depois, ele mordeu o polegar de um homem. No ano de 2003, Travis estava dentro do carro com o Jeremy e com a Sandra, então eles pararam no farol. E aí ninguém sabe o que aconteceu direito, mas passou alguma pessoa e jogou alguma coisa no Travis que ele se assustou. Então ele abriu a porta e começou a correr atrás desse homem, só que milagrosamente ele não alcançou o homem. E ele começou a fazer um caos no meio do trânsito, então a polícia chegou e a polícia tentou chamar o Travis para dentro do carro. E então ele entrava dentro do carro, mas ele saía pela outra porta. Enfim, foi um caos, mas eles conseguiram conter. E então, após esse incidente, em 2003, foi feita uma lei em Connecticut de que era proibido ter animais silvestres acima de 23 quilos sem ter uma licença para isso. Mas essa lei só entrou em vigor em 2009. Em 2004, Jeremy acabou morrendo de câncer e no mesmo ano a filha deles acabou falecendo também num acidente de carro. Então era só a Sandra que tinha ficado e ela considerava então o Travis como um membro da família, então era alguém que ela se apegou muito, então ela amava, mimava, então tratava ele que nem filho. Charla Nash nasceu em 1954, na época do caso ela tinha 54 anos, ela tem uma filha e ela era amiga de muitos anos do casal Harrod. Ela até chegou a trabalhar na empresa de reboque do casal, então eles se tornaram muito amigos e ela conhecia Travis desde bebê. Dia 16 de fevereiro de 2009, o Travis pegou as chaves do carro da Sandra e ele não queria voltar para casa. Então a Sandra liga para Charla para pedir ajuda, para tentar ajudar ela a conter ele. Nesse tempo ele já tinha 14 anos e ele pesava cerca de 90 quilos. Então a Charla chega na casa da Sandra e nesse dia ela tinha pintado o cabelo, ela estava diferente. E ela estava segurando um brinquedo preferido do Travis. E por algum motivo o Travis ele viu aquele brinquedo, viu a Charla, talvez não tenha reconhecido ela, e ele ficou muito nervoso e começou a atacá-la. A Sandra, então, que na época ela estava com 70 anos, não tinha tanta força assim, mas ela começou a bater no Travis com uma pá e depois começou a esfaquear ele com uma faca de açougueiro. E ele não reagiu para machucar a Sandra, ele continuou batendo na Charla e foi horrível. E a Sandra não sabia o que fazer, ela ficou desesperada, então ela ligou para a polícia. Send the police! What's the problem there? The chimp killed my friend! What's the problem with your friend? Oh, please! What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up! Who's killing your friend? My chimpanzee! Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart! Hurry up! With a gun. Hurry up, please! What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off! Sandra, desesperada, já achava que a amiga já estava morta pela condição dela e pelos ferimentos que ela tinha recebido, pela violência que tinha acontecido ali.
E então a emergência chega, mas eles não conseguiram entrar porque eles estavam esperando a polícia chegar para tentar ver o que eles conseguiam acalmar o Travis de alguma maneira, porque eles não conseguiram entrar com o Travis daquele jeito, eles poderiam ser mais uma vítima dele. Então a polícia chega e o Travis começa a correr em direção ao carro e ele abre as portas, mas não consegue, ele quebra o retrovisor, ele tenta atacar as pessoas. E então ele dá a volta no carro, ele abre a porta do motorista, ele consegue abrir. E então o policial Frank Chiafari, ele não sabia como reagir naquele momento de desespero, ele acabou atirando no Travis várias vezes. Então o Travis voltou cambaleando para dentro de casa até que ele veio a morrer. Então a equipe médica consegue entrar finalmente dentro da casa e ver as condições, o que tinha realmente acontecido com a Charla, e eles definiram como uma cena horripilante. E então, nas próximas 72 horas, a Charla foi submetida a horas e horas de cirurgia com mais de 4 equipes de cirurgiões. Os paramédicos disseram que ela perdeu as mãos, o nariz, olhos, lábios e estrutura óssea no meio da face e recebeu lesões significativas no tecido cerebral. Os médicos recolocaram sua mandíbula, mas anunciaram que ela ficaria cega para o resto da vida, mas seus ferimentos a tornaram uma possível candidata a uma cirurgia experimental de transplante de rosto. E após o seu tratamento inicial no hospital, ela foi transferida para uma clínica em Cleveland, em Ohio. Charla revelou seu rosto ferido em público pela primeira vez no The Oprah Winfrey Show, no dia 11 de novembro de 2009. Naquela época, ela já não sentia dores físicas por causa do ataque, e parentes disseram que ela esperava deixar a clínica de Cleveland em breve. Em junho de 2011, Charla foi submetida a uma cirurgia de transplante, a quais foram transplantados mãos, novos lábios, nariz, pele, músculos e nervos faciais. O transplante de mãos foi inicialmente bem sucedido, mas como Charla desenvolveu pneumonia logo em seguida, os médicos foram forçados a remover suas mãos recém-transplantadas devido à infecção e à má circulação resultante. De acordo com um procedimento padrão, a cabeça de Travis foi levada ao laboratório estadual para um teste de raiva e o corpo foi levado para a Universidade de Connecticut para uma necrópsia. A cabeça testou negativo para a raiva, mas havia Xanax remanescente em seu sistema. Os resultados da necrópsia em maio de 2009 confirmaram que o chimpanzé estava acima do peso e havia sido esfaqueado. Os restos mortais foram cremados no Alperes Crematório em Stanford em 25 de fevereiro de 2009. Os relatórios toxicológicos confirmaram a declaração de Sandra de que ela havia dado chá com Xanax a Travis no dia do ataque, o que poderia ter exacerbado sua agressão. Xanax é um medicamento ansiolítico potente que pode ocasionar desorientação, alucinação, agressão, raiva e mania em humanos. Em março de 2009, o advogado da Charla abriu um processo milionário contra Sandra Harold. Ele exigia uma fortuna de 50 milhões pelos danos causados a Charla, então todos os bens da Sandra foram bloqueados. E os bens dela chegavam a mais ou menos a 10 milhões de dólares. Em 24 de maio de 2010, 15 meses após o ataque do Travis a Charla, a Sandra morreu repentinamente devido a uma ruptura no aneurisma da aorta e ela tinha 72 anos. Em novembro de 2012, Charla chegou a um acordo e ela acabou recebendo uma quantia de 4 milhões de dólares no processo. Em 2013, a Charla tentou processar o estado de Connecticut em 150 milhões de dólares, mas sua reivindicação foi negada. Ela afirmava que os oficiais sabiam que o animal era perigoso e eles não fizeram nada. E a petição da Charla em processar o estado foi negada porque eles alegaram de que na época não existia nenhuma lei que proibisse a criação de um chimpanzé. Mas em julho de 2013, os advogados de Charla começaram a se esforçar para apelar a decisão do tribunal. De acordo com a GAP, que é um movimento que defende os direitos dos chimpanzés e primatas, eles disseram que o Travis foi apenas também mais uma vítima dessa situação. Isso porque o Travis ele não estava vivendo em seu ambiente, em seu habitat natural, ele foi tirado e ele estava vivendo acorrentado em jaula. Por mais que ele fosse tratado bem, ele não estava no seu ambiente, ele já tinha dado indícios de que ele queria se soltar, de que ele queria conhecer coisas novas. Tanto quando ele se soltou, que ele fugiu, enfim. Então isso já são
informações mais suficientes para entender que ele não estava contente naquele lugar, porque ele passeava, mas ele era acorrentado, ele ficava preso numa jaula dentro de casa, ou ele só saía com seus tutores e quando saía ele estava preso numa corrente, então ele se sentia prisioneiro. Ele era um chimpanzé que estava acima do peso, ele tinha 90 quilos, então ele era muito mais forte que 3 homens juntos, então você imagina. Ele também foi vítima dessa situação e eles também falam de que a maneira com que foi abordada a situação deles terem matado o Travis foi totalmente errado, porque eles deveriam saber da situação e ir com munições para aquela ocasião. Então seria para deixar ele mais calmo, enfim, não matar ele como fizeram. Eles disseram também que os primatas, eles têm muito carinho pelas pessoas que o criam, então eles têm uma base também pelo fato do Travis não ter atacado a Sandra na hora que ela começou a golpear ele para ele soltar a Charla. Ele simplesmente virou, olhou para ela e parou, ele não ameaçou, não atacou ela, então eles falam que eles têm amor pelas pessoas que o criam, enfim. E ele não tinha esse sentimento pela Charla, então não tinha por que a Sandra ter chamado a Charla para tentar acalmar ele, sendo que eles não levariam em consideração de jeito nenhum, e por ela estar com um cabelo diferente seria mais uma pessoa estranha. Eles disseram também que é possível que ele não gostasse da Charla como a Sandra achava que gostava, então quem deveria ter agido de alguma maneira era a própria Sandra e não ter chamado ajuda. Talvez a Charla estaria bem hoje. É difícil analisar esse caso assim, porque a Charla, ela sofreu, eu nem imagino a dor que ela sentiu, o que ela passou, e ela não precisava passar por isso, né? Então assim, e o Travis também, ele não coloca a culpa nele, porque ele era um animal que estava fora do seu habitat, então ele não tem culpa também, ele estava estressado, estava sob efeito de Xanax, então tinha tudo para dar errado, né? Já tinha dado alguns indícios de que ele poderia agir dessa maneira com aquelas pessoas, de morder, de correr atrás, e ninguém se atentou a isso, e também foi um erro da polícia em chegar ao local e fazer o que fizeram de matar o Travis. Talvez não teria essa necessidade. Eu sei que foi complicado, mas eles teriam que ter agido de outra maneira também. Mas eu acho que aí fica uma lição, porque a gente tem que deixar os animais no seu habitat natural. Não tem essa de querer fazer com que um macaco ou uma cobra ou qualquer outro bicho seja de estimação, seja domesticado, porque não tem essa condição. Cada um no seu habitat, não dá. A gente tem que respeitar. Não dá pra fazer deles um bebezinho, que nem ela quis fazer com o Travis. E infelizmente acabou do jeito que acabou. Todo mundo acabou sofrendo. E pra quê, né? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já deixa um joinha, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo e a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau, tchau.